Bom dia, a paz a todos os nossos ouvintes. Hoje a nossa reflexão está embasada no livro de Marcos, capítulo 12, verso 14. A Bíblia diz que alguns herodianos, fariseus e sábios da época queriam pegar Jesus e colocar ele em conflito com o Império Romano. Então eles perguntam para Jesus se era lícito pagar tributos a César. Jesus pega uma moeda da época e pergunta para eles de quem era a imagem que está naquela moeda. E eles respondem dizendo que era de César. Jesus afirma: então dá de César o que é de César e de Deus o que é de Deus. O Império Romano dominou por um bom tempo na história do mundo. O Império Romano, naquele período, era dominado por Tibério César. E nós sabemos que no decorrer de toda a história, o Império perseguiu o cristianismo. No terceiro século, havia um imperador chamado Constantino, que ele acaba se convertendo. Roma já dominava a economia, Roma dominava a política, só que Roma não conseguia dominar a religião. O cristianismo, partindo de Jesus Cristo, se tornou muito forte. E Roma queria dominar a religião, mas os cristãos da época não se dobravam aos costumes pagãos dos romanos. E muitos desses cristãos foram jogados nas arenas, muitos desses cristãos foram queimados por não se dobrar à idolatria romana. Mas no terceiro século se converteu ao cristianismo Constantino, o imperador Constantino. Esse imperador entendeu que não poderia lutar contra o cristianismo, então ele resolveu se converter. E alguns dizem que ele se converteu meramente para dominar também a religião, um golpe. Outros afirmam que ele se converteu de fato e de verdade. Bem, eu não sei qual foi de fato o pensamento de Constantino ter se convertido ao Evangelho, mas a história vai nos contar que no terceiro século se levantou muitas teorias acerca do cristianismo, e Constantino queria formatar a religião. Constantino queria organizar a religião e precisava ter uma doutrina exata. Se levantou um teólogo chamado Ário, e esse afirmava que Jesus não era Deus. Jesus era o primogênito da criação de Deus, e se ele era o primogênito da criação, não poderia ser Deus. E esse pensamento se espalhou e criou muita força naquela época. Se de fato essa doutrina fosse estabelecida naquele período, onde estaria a salvação da humanidade se Jesus de fato não fosse Deus? Então se levantou muitos defensores do Evangelho, muitos defensores da doutrina verdadeira. Se levantou Altanásio de Alexandria, se levantou Irineu de Lyon, se levantou Cirilo de Jerusalém. Muitos desses apologistas defendiam a Trindade Santa: Deus na criação de todas as coisas, Filho na redenção e Espírito Santo na regeneração do homem. E uma das bases de defesa no primeiro concílio de Nicéia, que foram convocados teólogos sábios da época para defender, para formatar a doutrina cristã. Então, esses grandes apologistas, principalmente Cirilo de Jerusalém, faz um artigo, e esse artigo ele escreve: crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido da Virgem Maria, padeceu no Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Portanto,
hoje esse artigo, essa defesa dos apologistas da época se tornou uma reza do catolicismo, porque o catolicismo aproveitou essa oração tão poderosa, essa defesa tão poderosa na época do concílio, para transformar ela em uma reza. Mas ela não tem nada a ver com uma reza. Ela foi elaborada para defender a Trindade Santa, para defender a pessoa de Jesus Cristo como Filho de Deus, tendo em vista que o próprio João, o amado apóstolo, afirmou no capítulo 1 que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e no princípio era o Verbo. Então nós entendemos acerca dos 3 em 1, Trindade Santa, a triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, os 3 se formam em um. E esse artigo do Crê em Deus Pai fora elaborado para defender o cristianismo e a Trindade Santa. Portanto, queridos, a Igreja Católica pegou esse artigo tão bonito e transformou numa reza. E como eu falei no meu outro vídeo, a oração a Deus precisa ser pura, precisa ser feita do coração, precisa ser uma expressão voluntária, precisa ser um diálogo entre você e Deus. Portanto, crer em Deus Pai não é uma oração, uma reza. É uma reza do catolicismo, mas não uma oração de fato, não uma oração verdadeira. Fora um artigo levantado pelos apologistas do 3º século para defender o cristianismo. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês que estão me acompanhando nessas buscas pela verdade, nessas reflexões de amor, nessas reflexões de esclarecimento. Vamos orar com a expressão voluntária dos nossos corações, um diálogo da alma, do espírito, é um contato do teu espírito com o Espírito de Deus numa oração voluntária. Que Deus possa te abençoar. A fé não conhece derrota. Quero orar por você. Deus bendito e amado, abençoa os meus amigos, todos esses que estão sendo acompanhados, que estão sendo banhados, meu Deus, por essas reflexões. Deus abençoa poderosamente a família, abençoa, meu Deus, a vida psicológica, a vida profissional, a vida espiritual, a vida ministerial, em todos os ângulos, em todos os aspectos, em todos os lados. Abençoa esse meu ouvinte, que ele venha a ser, meu Deus, canal de bênção para outras vidas, Pai. Portanto, nessa manhã eu quero declarar a vitória sobre a vida de cada um deles. Que Deus abençoe a todos. Compartilha os meus vídeos, comenta e vamos nos unir para que esses áudios, esses vídeos possam alcançar outras vidas também. Que Deus abençoe a todos.